E é com alegria, satisfação que podemos estar aqui, eu e a minha família, junto dos amados irmãos. Bem, amados irmãos, para aqueles que estiveram hoje de manhã no aniversário da amada igreja lá em Bairro, puderam também já ser, pelo menos, ou ter a indicação daquilo que seria o nosso tema desta tarde. Enquanto de manhã estivemos a falar sobre aquilo que era um perfume peculiar que vem descrito na palavra do nosso bom Deus, nós iremos hoje, por sua vez, abordar uma passagem relativamente conhecida. Vamos estar a falar sobre a passagem na qual o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo nos diz que nós somos o sal da terra. Isto fica nomeadamente em Mateus capítulo 5, dos versículos 13 ao versículo 16. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 13 até ao versículo de número 16. Então, talvez, eu creio que alguns dos irmãos que terão tido o privilégio de crescer nas igrejas ou já frequentar há alguns anos a Igreja do Senhor, creio que porventura já ouviram este versículo ser lido, pregado, e talvez vós também já tiveram o privilégio de também igualmente lê-lo e nele meditar. Mas muitas vezes, quando nós nos deparamos assim com passagens conhecidas, nós podemos correr o risco de, como são-nos tão familiares, nós já lemos assim rapidamente e nem paramos para meditar naquilo que estamos a ler, não é? Não sei se isso também já aconteceu convosco, mas porventura nós residimos num lugar e nós não visitamos os museus, às vezes não visitamos os restaurantes conhecidos, porque vamos sempre às outras localidades à volta, porque nós vamos ter tempo. Nós vamos ter tempo de ir lá visitar o Museu da Cidade, vamos ter tempo de lá conhecer vamos chamar atrações da cidade, porque é uma coisa que nos é muito familiar. E igualmente, quando nós tratamos às vezes assim também a palavra do Senhor, achamos, não, isto é muito familiar, é uma coisa que eu já conheço, não é? Eu já li a Bíblia várias vezes, de Gênesis a Mapas, então já estou habituado, e então nós não paramos, como eu estava a dizer, para meditar com a devida seriedade, profundidade, aquilo que nós temos nas Sagradas Escrituras, lembrando que as mesmas são uma mina inesgotável. Não há como nós podemos viver para todo sempre, iremos estar na presença do Senhor para todo sempre e nunca iremos conseguir esgotar o conhecimento que as Sagradas Escrituras e que o próprio Senhor nos irá transmitir. É impossível nós esgotarmos aquilo que há para aprender, para meditar, para nisto crescer, para nisto ser aperfeiçoados na palavra do Senhor. Mas antes então de nós fazermos a leitura e por sua vez nós também fazermos a meditação e exposição da palavra do Senhor, permitam-me que vamos mais uma vez ao Senhor em oração, para que assim, aclamando que o Senhor bom Deus venha então estar aqui connosco, nos conduzir, e seja Ele a falar, que eu creio que é o desejo de todos nós, que seja o Senhor a falar connosco e não palavras de homem. Então vamos ao Senhor em oração neste momento. Senhor bom Deus, Pai de toda a misericórdia, Deus de toda a consolação, nosso bom pastor, nosso rei, nosso Pai amoroso, vimos à tua presença mais uma vez encarecidamente, em nome do teu Filho amado Jesus, no qual e apenas nele encontramos os méritos para irmos a ti em oração. Senhor, sabemos que em nós mesmos não há nada de bom, apenas aquilo que o teu Santo Espírito vai aperfeiçoando nas nossas vidas e aquilo que, por meio de ti, somos capacitados a fazer. Mas, ó Senhor bom Deus, assim te aprouve as tuas infinitas misericórdias, nos eleger desde antes da fundação do mundo e numa data específica, tal como tu tinhas aquele encontro marcado com uma mulher à boca do poço, tu tinhas um encontro marcado connosco.
E tu te apresentaste a nós, tal como aconteceu com Paulo. Tu tiraste as escamas dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos, e aquilo que nós outrora não entendíamos e talvez porventura rejeitávamos, hoje nós amamos e hoje somos teus. Muito obrigado pela tua palavra que aqui está diante de nós. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de lê-la na nossa língua materna. Sabemos que muito sangue foi derramado, muitos irmãos nossos tiveram que pagar com a própria vida para que a tua palavra, traduzida na nossa língua, chegasse agora às nossas mãos. Então, ó bom Deus, não nos permitas negligenciar esta preciosidade, este tesouro que temos diante de nós. E tantas vezes até várias versões, vários tipos nas nossas casas e tantas vezes igualmente tanto negligenciamos em ler e nela meditar. Mas, ó Deus, porventura que hoje seja um dia de mudança para a vida de cada um de nós. E que nós possamos então, assim, na expectativa também de te ouvir falar, ser transformados, tocados pelo teu Santo Espírito. E que ele venha produzir fruto que perdure, fruto para a vida eterna. Senhor, é isto que nós te pedimos, contando com a tua presença no nosso meio. No santo nome de Jesus oramos, dizendo Amém. Amém. Então, amados irmãos, vamos fazer a leitura das Sagradas Escrituras. Permitam-me, no caso, eu vou fazer a leitura na versão Almeida século XXI, que é a versão que habitualmente utilizamos lá na igreja. E então, nesse sentido, é a versão que eu habitualmente estou mais familiarizado, mas os irmãos podem acompanhar nas versões que tiverem diante de vós. Diz assim então a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador. E assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Tem aqui a palavra do Senhor, amados irmãos. Escusado é dizer que isto são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que sempre que nós estamos a ler a palavra do Senhor, é a palavra escrita pelo Espírito de Cristo. Então, sejam palavras da boca do próprio Cristo, ou palavras inspiradas pelo próprio Cristo, pelo Espírito de Cristo, têm a mesma autoridade, amados irmãos. Por isso, permitam-me o desabafo que às vezes faz-me um bocadinho de confusão quando as pessoas fazem questão de ter as Bíblias com as letras vermelhas, como é Jesus a dizer, como se aquelas letras vermelhas tivessem mais importância do que o resto, do que o próprio Espírito de Cristo veio pregar e veio falar através dos outros profetas. Porque muitas vezes há pessoas a dizer, não, isto aqui foi mesmo Jesus a dizer. Agora que Paulo disse, Pedro disse, não, mas isto aqui foi Jesus que disse. Mas é o mesmo Espírito. E o Espírito não está em contradição, nem está a brigar um contra o outro. Então, seja da boca do próprio Cristo, seja o Cristo a usar pelo seu Espírito Paulo, Pedro, Tiago, Judas e por aí vai, é o mesmo peso da autoridade, porque é a palavra de Deus. Tudo isto é a palavra de Deus que está diante de nós. Mas então no primeiro versículo 13, nos diz: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então esta é a primeira parte da passagem, é também das mais conhecidas e, permitam-me até dizer, das mais mal interpretadas de toda a passagem. Algo que nós precisamos de entender no tocante à nossa leitura e à nossa interpretação das Sagradas Escrituras é que, tal e qual todas as outras situações da nossa vida, sempre que nós nos aproximamos de qualquer situação, nós aproximamos-nos já com uma série de pressupostos, com uma série de ideias já pré-concebidas. Com aquilo que eu creio que já partilhei com os amados irmãos, creio que citei isso inclusive em sede, se não me falha a memória, com aquilo que é a nossa chamada cosmovisão, ou a nossa visão do mundo.
que faz parte, ou seja, a nossa cultura, a nossa religião, aquilo que nós já temos de conhecimento, e então nós, ao já termos passado por muitas coisas e já absorvido muitas coisas, voluntária ou involuntariamente, nós sempre que nos aproximamos de qualquer situação, nós já temos uma série de pressupostos em relação àquela situação. Por exemplo, se eu pegasse nesta garrafa de água, desenroscasse a tampa e virasse ao contrário, eles estavam à espera do que é que ia acontecer. Isto ia ficar encharcado. Não era preciso que isso acontecesse para os irmãos já verem e já imaginarem isso a acontecer na vossa mente. Porquê? Vocês já passaram por situações parecidas. Situações que já fazem parte daquilo que já são as informações que vocês têm. Então, quando nós nos aproximamos da Bíblia, nós, apesar de estarmos a ler então uma passagem que tem 2000 anos de distância do que aconteceu, ou melhor, da nossa cultura atual, estamos também a ler algo que muitas vezes está num contexto cultural diferente. Foi escrito numa língua diferente. E nós às vezes queremos fazer uma leitura apenas com base nos nossos pressupostos e não nos pressupostos da altura. Por isso é que é tão importante, por exemplo, que os amados irmãos, acima de tudo, muitas vezes têm cargos de ensino nas igrejas, que se reúna à volta de bons materiais bíblicos, nomeadamente bons comentários, ter uma Bíblia de estudo, para conhecerem um bocadinho melhor o que é o contexto de então. Porque talvez a nossa leitura e os nossos olhos a ler uma coisa é diferente de quem estava naquela altura a ouvir e a ler naquele momento. Por exemplo, quando nós ouvimos que Jesus diz que nós somos o sal da terra, qual é que é a primeira interpretação que nós fazemos em relação à utilização do sal? Temperar. Mas Jesus não está absolutamente a falar nada sobre tempero. Porquê? Nós vivemos num contexto em que temos uns retângulos bem grandinhos lá na nossa casa. Eu creio que todos nós temos um retângulo bem grande, por norma na vertical, e que por norma numa área está fria ou ainda está mais fria, onde nós usamos para guardar e preservar os nossos alimentos. Que é um frigorífico, não é? Creio que todos nós temos um frigorífico em casa. E como nós temos um frigorífico em casa, quando nós estamos a pensar em sal, só estamos a pensar que o sal serve para temperar. Se recuássemos talvez algumas décadas, e havia ainda pessoas, como ainda há algumas, que têm lá em casa uma arca de madeira, onde iriam usar o sal para preservar, para conservar. E é exatamente isto que Jesus está a falar. Jesus, quando aqui está a dizer que nós somos o sal da terra, Jesus está, acima de tudo, a falar sobre conservar, preservar. E por isso, permitam-me, inclusivamente, fazer aqui uma afirmação que pode parecer assim um bocado, talvez até política ou social, que é: todo cristão é um conservador. Todo cristão é um conservador. Por que é que eu estou a dizer que todo um cristão é um conservador? Porque está aqui Jesus a dizer que nós somos o sal da terra. Então nós, como cristãos, precisamos de conservar, preservar o que é bom. E há inclusive uma diferença, e permito-me até fazer esta diferença, há uma diferença entre ser conservador e ser tradicionalista. Ser tradicionalista é amar a tradição e cumprir a tradição pela virtude da tradição. Nós residimos há 7 anos em Viana do Castelo, no Minho. E lá tem uma série de tradições. E porquê é que se faz aquilo? Porque é tradição. Não interessa saber se é bom ou se é mau, mas é a tradição. E muitas vezes nós podemos cair nesse erro de fazer as coisas apenas por tradição. Não porque paramos para pensar, para analisar, porque é bíblico, porque assim a palavra de Deus nos indica. Então nós precisamos de ter cuidado para não se cair no tradicionalismo, mesmo podendo ser pessoas tradicionais. Mas por outro lado, todos nós como cristãos, somos chamados a ser conservadores, para conservar aquilo que é bom. Outro aspecto interessante do conservar, ou do conservar por meio do sal, é que não só ele conserva, passa a redundância, mas igualmente ele ajuda a limpar das impurezas. Ele ajuda a queimar literalmente as impurezas e também a não permitir que as impurezas lá fiquem. Talvez já houve pessoas aqui que já salgaram carne, por exemplo, já secaram carne ou peixe. E sabem que exatamente por causa daquela camada de sal, as moscas chegam lá e vão embora. Porque não conseguem penetrar naquilo e aquilo afugenta literalmente que se fosse um pedaço de carne ou peixe normal ia apodrecer.
Mas por causa daquele sal, nem sequer os bichos conseguem lá penetrar e estragar aquilo. Então, quando Jesus está aqui a dizer que nós somos o sal da terra, e novamente, todos nós precisamos, como cristãos, de ser conservadores, nós precisamos de não só preservar o que é bom, novamente, preservar a sã doutrina, e também ajudar na sociedade onde nós estamos inseridos, seja no país, seja na região onde nós estamos, a conservar aquilo que é bom, mas igualmente a estar atentos e a auxiliar a eliminar o que é mau. Amados irmãos, nós temos visto que a nossa sociedade, a passos largos, tem passado a chamar certo aquilo que a palavra do Senhor chama de errado. Nós vimos, no espaço de cerca de 2 décadas, a ser aprovado a morte de bebés no sítio mais seguro onde eles deviam estar, que era no ventre da mãe. E isso é chamado até de uma forma assim com um termo técnico para não pesar tanto, é chamado interrupção voluntária da gravidez. Aquilo que a Bíblia chama de assassinato de bebés. Nós vimos em pouco tempo aquilo que Deus chama de pecado, inclusive destruiu 2 cidades por causa desse pecado, nas Sagradas Escrituras, ser chamado de amor e algo ser legalizado como casamento. E passado alguns anos, agora também já vimos que pessoas num contexto desse podem agora também adotar crianças. E onde estiveram os cristãos nesse tempo todo? Talvez muitos, inclusive, a votar nos partidos que passaram essas coisas. Onde estivemos nós a dizer isto é inadmissível? Onde estivemos nós, por outro lado, também para ajudar pessoas nesses contextos de pecado a saírem desses contextos de pecado? Porque algo que vimos também que o Senhor Jesus fazia era que Ele, confrontado com o pecado da vida das pessoas, Ele apresentava e chamava a atenção, mas também estendia os braços de misericórdia. Então, se nós estamos aqui para dizer que aborto não é admissível à luz das Sagradas Escrituras, também temos que estar aptos a, quando virmos uma mãe solteira ou uma mãe jovem que não sabe o que fazer, ajudar essa pessoa. A dizer, não, vamos ajudar. Vamos tentar garantir que não falte nada. O erro já foi feito. Agora, 2 coisas erradas não fazem uma coisa certa. Essa criança não tem culpa absolutamente nenhuma do contexto em que ela vai. É a mais inocente nesta situação de todos. Então, sendo nós, como estava aqui a dizer, sendo nós o sal da terra, precisamos de ter esta consciência, como eu disse, que todos nós somos chamados a ser conservadores. Mas isto não é muito mais do que um aspecto político. É sim um aspecto bíblico. Um aspecto de buscar preservar o que é correto e, como eu disse, ajudar a eliminar o que é errado. E atenção, amados irmãos, não me entendam mal. Quando eu digo eliminar o que é mau, não estou a falar em eliminar pessoas. Estou a falar em eliminar o pecado. A começar por nós mesmos. A começar por nós mesmos. Cada um de nós precisa de declarar guerra ao seu próprio pecado. Muitas vezes nós, em virtude da nossa cultura, independentemente do país, mas todos aqui temos vários aspectos culturais idênticos, mas muitas vezes em virtude da nossa cultura, nós temos, por exemplo, até aquelas expressões, não é defeito, é feitio. Quando nós dizemos isso, o que é que nós estamos a dizer? É que aquele pecado na vida daquela pessoa é mesmo uma coisa irremediável, que não dá para contornar. Então já nem é um defeito, é um feitio. É a forma da pessoa de ser. Não sei se na presença dos amados irmãos eu já usei este trocadilho, que é nós como cristãos, nenhum de nós pode ter síndrome de Gabriel. O que é este síndrome de Gabriel? Eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu serei sempre assim. E há cristãos que acham que é assim. Há aspectos na nossa vida, não, porque eu chego atrasado, é a minha coisa. Eu chego atrasado a todo lugar onde eu vou. Mas isso é admissível. Se nós andássemos com Jesus ali durante aqueles 3 anos, acham que Jesus ia lidar com isso e nunca nos ia chamar a atenção e não ia dizer, olha, isto tem que parar. Tu tens que respeitar os outros 11 e eu que aqui estamos. Se nós marcarmos que vamos sair daqui para ali àquela hora, tu tens que estar connosco. Não estamos a ver Jesus a dizer, não, a gente tem que ter paciência porque já é defeito, é feitio. Sabe como é que é? Não, nós não podemos ter áreas, amados irmãos, na nossa vida que nós tratemos como se fossem pecados de estimação e como se fossem aspectos da nossa personalidade.
Quando não é para ser, amados irmãos. Se nós somos cristãos, o nosso exemplo é Cristo. Cristo é o nosso exemplo. Então, sendo Cristo o nosso exemplo, não podem haver áreas da nossa vida que a gente diz: não, isto não vale a pena mexer. Eu sou assim. Ou nisto não vale a pena ninguém vir tentar mexer comigo porque eu sou assim. Vocês sabem como é que eu sou, eu não tenho paciência. Eu sou assim. Nós não podemos tratar pecado na nossa vida como traços da nossa personalidade, amados irmãos. Nós vemos até vários aspectos, por exemplo, se nós pensarmos Pedro, antes da crucificação do Senhor Jesus, não é? Por norma até costuma-se brincar, não é? Até as pessoas dizem: eu sou mais Pedro, eu sou mais Paulo, porque Pedro, por norma, é descrito, ou parece-nos na nossa leitura, parece que é alguém assim mais impulsivo. Mais assim nortenho, não é? Tem o coração mais na garganta. Ainda que é muito engraçado que uma boa parte das vezes que Pedro vai e fala e depois leva a cacetada, todos os outros pensavam a mesma coisa. Está lá a dizer, eles começavam: Pedro, pergunta aí. Até para saber quem é que iria trair Jesus. Chama ali. Eles não vão perguntar, espera ali. Mas é muito interessante como nós vemos como, inclusive, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus depois mudou aquele Pedro que, inclusive, negou Jesus 3 vezes, cobardemente fugiu e depois estava ali diante de milhares de pessoas a dizer: vocês crucificaram o Salvador. Arrependam-se e creiam no Evangelho e sejam batizados com base no perdão do vosso pecado. E diz que mais de 3.000 almas naquele dia se converteram ao Senhor. Então aí vemos a diferença e a mudança e a transformação radical que Pedro, por exemplo, experimentou na sua vida pelo trabalhar do Santo Espírito. Amados irmãos, o mesmo Espírito que estava sobre Pedro está em cada um de nós. Então, de igual maneira, nenhum de nós pode achar que há aspectos da nossa vida que não são para nós mexermos, que não são para nós alterarmos. Então, amados irmãos, não é admissível que nós, tal e qual vemos na sociedade, cristãos serem a favor da corrupção, ou cristãos serem a favor de se fugir aos impostos, ou cristãos serem, como estava aqui a dizer, pessoas que apoiam todas estas outras práticas que a sociedade começa a chamar de certo àquilo que é errado e errado àquilo que é certo. Porque se aquilo que se chama igreja começa a defender os mesmos princípios do mundo, que relevância a igreja tem? Temos visto muitas igrejas e até denominações a nível mundial, denominações que outrora fizeram parte inclusive da reforma protestante e tudo mais, agora serem completamente clubes sociais. Inclusive dentro dos seus espaços de culto têm bandeirinhas de outros movimentos e dos púlpitos, em vez de se pregar a palavra do Senhor, prega-se só causas sociais e questões da moda e politiquices, inclusive. E por isso é que o próprio Senhor Jesus aqui, na segunda parte do versículo, se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser atirado fora e pisado pelos homens. Se a igreja que serve para conservar, que deve mudar a história, como nós vimos aquilo que aconteceu no Império Romano, se nós formos fazer uma análise histórica a tudo o que se passava lá naquele Império, às práticas que eram relativamente comuns de se fazer, e quem mudou e fez com que isso parasse de acontecer foram os cristãos. Porquê é que nós agora achamos que nós somos meia dúzia de gatos pingados, o que é que a gente vai fazer na sociedade? O que é que nós irmos falar contra estas coisas vai fazer? Não vai fazer diferença nenhuma. Isso é a nossa mentalidade derrotista. Isso é a nossa mentalidade derrotista. Lá naquela altura também era meia dúzia de gatos pingados. Eram muitos menos a nível mundial. E a mudança que aquela gente fez no mundo. Mas lamentavelmente nós
aparentemente parece que achamos que não temos o mesmo Espírito que estava sobre eles, ou que o Senhor talvez esteja mais ocupado com outras coisas do que usar-nos para transformar, para auxiliar-nos a transformar esta sociedade. Então, amados, como igreja, nós não somos chamados, honestamente, e ouçam-me e tentem entender o que é que eu quero dizer. Como igreja, nós não somos chamados a erradicar a fome no mundo. Nós não somos chamados a acabar com os sem-abrigos. Nós não somos chamados a garantir que 100% da alfabetização acontece no nosso país. Ou a garantir que na nossa região, ninguém passa frio no inverno. Nós somos chamados a resgatar almas do fogo do inferno e a pregar: completou-se o tempo, o reino de Deus chegou, arrependam-se e creiam no Evangelho. Amados, nós podemos fazer obras de beneficência, mas não podemos perder o foco da nossa missão como igreja. Amados, associações de beneficência, não faltam religiões e seitas que fazem melhor até do que nós. Mas só nós é que podemos salvar alguém do fogo do inferno com a mensagem do Evangelho. Nenhuma seita vai fazer isso. Nenhuma associação vai fazer isso. Só o Santo Espírito de Deus por meio da nossa pregação do Evangelho. E o que é o Evangelho? A mensagem da salvação de que Jesus Cristo, que sempre foi Deus, sempre existiu, sendo Deus, ao lado do Pai, veio ao mundo, se tornou um de nós, à exceção do pecado. Viveu uma vida de perfeição, sem nunca ter pecado. Foi julgado injustamente, foi crucificado numa cruz, morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, esteve e apresentou-se diante de mais de 500 pessoas, ascendeu aos céus, onde já reina, e um dia voltará para resgatar a sua igreja e julgar os vivos e os mortos. E esse sacrifício, feito por aquele homem de Deus, durante aquelas horas naquela cruz, é suficiente para tapar, para limpar, para perdoar todo o meu pecado e todo o teu pecado. Passado, presente e futuro, toda a tua culpa, todo o teu cadastro, ser trocado com o cadastro de Cristo. E Cristo lá na cruz pagou o teu cadastro e tu agora recebeste o cadastro de Cristo. E está limpo. E diante do tribunal de Deus, tu és, por meio da fé, declarado como inocente. Isto é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é o Evangelho de que todas as tuas doenças serão curadas. Nem que tu de empregado vais virar patrão. Nem que nada de mal te vai suceder nunca. Ou se tu vieres aqui e deres 100 euros na oferta, Deus é responsável e vai-te dar 1000 euros. Mas isso é tudo qualquer outra coisa que não é Evangelho. Sim, Deus salva. Sim, Deus cura. Deus liberta. Deus sustenta. Mas acima de tudo, Deus salva. Deus salva. Como o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele alertou: se a tua mão direita te faz pecar, corta e lança fora. Porque é melhor entrar sem uma mão no reino dos céus do que o teu corpo inteiro ser lançado no fogo do inferno. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o fora. Porque é melhor entrar cego no reino dos céus do que todo o teu corpo ser lançado no fogo do inferno. Jesus não está a falar em nós cerrarmos mãos, isto é um filme de terror, nem arrancar os olhos. Ele está a dizer: se há áreas da nossa vida que nos estão a levar ao pecado, é melhor nós cortarmos com essas coisas da nossa vida, do que porventura, achando que somos muito leves, livres e soltos em Cristo, mas acabarmos por viver no inferno, demonstrando que na realidade não conhecemos a Cristo e irmos parar ao fogo do inferno. E vamos fazer parte daquela listinha, ou faríamos parte daquela listinha, daqueles que vão comparecer diante de Jesus e dizer: nós não fizemos tantas coisas em teu nome? Não pregámos em teu nome? Não expulsámos demónios em teu nome? O que é que Jesus vai dizer? Apartem-se de mim, afastem-se de mim. Vocês que praticam a maldade, eu nunca os conheci. Não é uma pessoa que se converteu e se afastou. Não se converteu nunca. Não conhece verdadeiramente a Cristo. Porque quem conhece a Cristo vai buscar, mesmo que, como nós costumamos dizer, a trancos e barrancos, caminhar com Cristo. Quando tropeça e cai, se levanta pelo poder do Santo Espírito e busca voltar para o caminho.
Amados, viver a vida cristã não é viver simplesmente uma vida moralista ou uma vida religiosa, amados irmãos. É uma vida na qual nós precisamos conscientemente declarar diariamente guerra ao pecado. Nós não podemos tolerar que o pecado possa ganhar, levar a vantagem sobre nós. E, amados irmãos, então a segunda, ou o resto da passagem nos diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador. E assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Amados, se nós não entendermos a primeira parte desta passagem, este primeiro versículo, que era o 13, nós não iremos entender o resto da passagem. Vai talvez até parecer-nos palavras fofinhas e motivacionais. Como supostamente, talvez vocês já devam ter ouvido por aí, às vezes pessoas a dizer: não, minha coisinha fofinha feita de pó de estrela, Deus quer te fazer brilhar. Ou podemos cair no erro, como disse, de pensar que o cristianismo é talvez uma série de regrinhas de faz, não faz. Aquilo que também é conhecido, não é, por legalismo. No entanto, não se trata de uma coisa nem de outra. Trata-se de viver uma vida que imite o caráter de Jesus. Uma vida conservadora. Uma vida vivida na contracorrente da sociedade. E, amados, como eu disse, nós não somos chamados a ser parecidos com, ou aceitos por, ou aplaudidos pelo mundo. Nós não somos chamados a... Aliás, desculpem, nós somos chamados a mudar o mundo, a conservar o mundo. E isso acontece uma pessoa de cada vez, um pecador de cada vez. E no tocante a nós mesmos, um pecado de cada vez. Nós somos chamados então a declarar guerra ao nosso pecado, a não relaxar e a não aceitar como nós somos naquilo em que não estamos a agir de forma cristã, naquilo que não estamos a agir de forma bíblica, naquilo que nós não estamos a agir de forma conservadora. E igualmente a auxiliar os outros a mudar. Porque nós não podemos entender mal aquilo que está uns capítulos mais à frente. Se nós andássemos uns capítulos mais à frente, no Mateus 7, do 1 até ao 5, o que é que nós lemos aqui? E que às vezes é isolado. O que é que diz Mateus 7, 1? Não julgueis para que não sejais julgados. Mas nós não podemos ficar pelo 1, amados irmãos. Se nós ficarmos pelo 1, vamos entender tudo errado nesta passagem. Eu continuo a dizer: porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. Porque vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Esta passagem não é uma proibição de julgamento. É uma proibição de julgamentos hipócritas. Como se costuma dizer em português, fala o outro do remendado. É quando alguém tem a vida toda errada e acha que vai chamar a atenção daquele que falhou numa coisa até mais pequena, chamamos-lhe assim, em que ele falhou. E por isso é que o Senhor Jesus diz no versículo 5: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e depois podes ajudar o teu irmão a tirar o cisco. Então, não é que nós não podemos ajudar os outros, exortar os outros, repreender os outros, mas precisamos de não fazê-lo de uma forma hipócrita. Não pode ser alguém que está em adultério, depois vir repreender alguém que acabou exatamente, talvez até um rapaz solteiro que teve um deslize na área sexual, que é errado. Igualmente errado. Mas que moral
tem alguém que está em adultério, para chamar a atenção de uma coisa dessas. Estão a entender? Agora, se alguém que tem a sua vida nessa área, inclusive sexual, em ordem, pode ajudar o outro irmão de uma forma amorosa, responsável, graciosa, mas chamando os bois pelos nomes e ajudar a pessoa a ultrapassar este erro, este pecado diante do Senhor Deus que cometeu. Então, primeiro precisamos atirar a trave do nosso olho, ou seja, tratarmos estes grandes pecados da nossa vida, para depois conseguirmos auxiliar os outros a tratar também o seu. Então, amados, como cristãos, somos chamados a brilhar não de uma forma motivacional, mas tal qual a lua reflete a luz do sol, nós como cristãos precisamos de refletir a luz de Cristo para com os outros. A lua, creio que os irmãos sabem, não tem luz em si própria. Ela só reflete a luz do sol. De uma forma semelhante, nós não temos luz em nós próprios. Nós somos chamados a refletir a luz de Cristo. Para com aqueles que nos rodeiam. Então, de uma forma séria, de uma forma coerente e de uma forma não hipócrita, nós precisamos de auxiliar, de conduzir os outros aos pés da cruz. Então, amados irmãos, 3 aplicações para concluir. Primeira aplicação. Ser sal da terra é ser conservador, preservando o que é bom e auxiliando a eliminar o que não presta, a começar na nossa própria vida e também ajudando os nossos irmãos e a nossa sociedade. Segunda aplicação. Ser sal da terra é trabalhar para viver uma vida piedosa diante de Deus e trabalhar para que outros conheçam a verdade do Evangelho. Mas, irmãos, não há nada que nós vamos fazer melhor aqui na terra do que no céu, à exceção de unicamente uma coisa, que é evangelizar. No céu não é necessário evangelizar ninguém. Então a única coisa que nós não conseguimos fazer melhor no céu do que aqui na terra é evangelizar, que é quando é necessário, que é quando as pessoas não conhecem. Então, enquanto aqui estamos, a nossa vida, amados irmãos, o foco da nossa vida não pode ser para o carro, para a casa, para a carreira, não pode ser para nada disso. O foco. Não estou a dizer que essas coisas não possam vir também como alguma prioridade na nossa vida. Mas o foco principal é viver para a glória de Deus e de uma forma que os outros conheçam a Cristo. E isto não é vedado para pastores e missionários e professores de escola bíblica dominical. A grande comissão não foi dada apenas a pastores, missionários e professores de escola dominical, assim. Foi dado para todos aqueles que são discípulos. Se tu és um discípulo, tu foste chamado. Tu tens uma chamada da parte de Deus. E por último, então, terceira aplicação. Ser a luz do mundo não se trata de viver para o reconhecimento próprio, mas viver de uma forma na qual Cristo seja reconhecido em nós. Lembrando e parafraseando Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo no corpo, a vivo na fé e na esperança daquele que me amou e se entregou por mim. É bonito, não é? Poético. Isto tem que se aplicar a cada um de nós. Não é para ser apenas bonito e poético. Isto tem que se aplicar a cada um de nós, amados irmãos. Precisamos de mais do que ser conhecidos pelo nosso primeiro nome, ser conhecidos por pessoas que são realmente cristãs. Pessoas daquelas de, não, tipo aquela pessoa, eu sei que ele não é católico, não é da nossa religião, mas aquilo que ele acredita, ele vive mesmo. Ele acredita e ele vive mesmo aquilo que ele diz, que ele prega. Realmente aquele é à direita. Então, amados irmãos, que o Senhor possa abençoar a sua palavra, que o Senhor possa, por meio da ação do seu Santo Espírito, nos dar a graça
e a capacitação para que nós possamos viver assim, cada um de nós, sem exceção, para a honra e glória do Senhor Deus, de forma a fazê-lo conhecido e não humilhado pela nossa conduta. O Senhor então abençoe a amada igreja. Amém.